quando eu for erguido às alturas. Agora ultrapassamos palavras e pensamentos e ingressamos naquele lugar que é o caminho com Deus. Ainda na minha carne eu verei a Deus. Quando estivermos quietos. Quando obedecermos ao primeiro mandamento, reconhecendo a existência de um poder único, reconhecendo Deus como realidade central do nosso ser. Quando tivermos renunciado a todos os conceitos errôneos como sendo apenas um braço carnal, nada. Então estaremos firmes naquela consciência da unidade e faremos brilhar a luz em nós. As armas da crença humana, concepção humana e pensamento humano não tem poder sobre aquele que realizou conscientemente a sua unidade com Deus e a sua unidade com tudo e em todos os setores da vida. Aí não há mais necessidade de palavra ou pensamento, mas tão somente a vivência íntima da unidade que por vezes se expressa em palavras. Tudo que Deus é, isto sou eu. Tu vês a mim e tu vês o Pai, que transparece de mim, porque eu e o Pai somos um. Eu nele e ele em mim. Eu em ti e tu em mim. E todos um em Cristo Jesus, em vivência espiritual, em filiação espiritual, em essencial identidade. Nada nesse mundo me é hostil, e eu não hostilizo ser algum, porque a minha unidade com o Pai constitui a minha unidade com todo ser espiritual. Deus fala na linguagem universal do Espírito. Pode ser que ouçamos Deus como voz real, com o nosso ouvido, ou vejamos Deus como luz, ou percebemos de outra forma. Por outro lado, podemos viver Deus também como libertação, como calor ou como uma elevação do nível da nossa consciência. Em qualquer hipótese, será um sinal. Haverá um sinal. Mas nenhum sinal será dado com antecipação. Esse sinal seguirão aqueles que conseguiram uma experiência consciente. Por isto, a oração numa forma mais alta é a oração do contato, a prece da comunhão íntima, na qual não há mais palavra ou pensamento que de nós possa dar, que de nós passem para Deus. Talvez nem mesmo haja palavra ou pensamento que vão de Deus para nós, mas haverá uma experiência íntima, haverá um senso de comunhão
haverá uma profunda paz interior. Então, meus amigos, o ponto de referência aqui, quando nós estamos naquele momento de intimidade com o nosso Pai, com todo, com essa energia maravilhosa, o ponto de referência é a paz. Se você inicia a sua meditação, ou mesmo oração, o ponto de referência é a paz que isso traz para dentro do seu ser. É uma alegria. E você, então, não aguenta ficar sem isso. Um dia que você fica sem fazer oração, no outro dia você quer fazer porque é uma necessidade. É como o almoçar, é como o lanche da tarde. Ou talvez algo até bem mais forte do que isso. Então é muito importante a gente buscar as leituras, mas não esquecer que toda leitura vai nos alargar a nossa consciência no sentido dessa consciência da meditação e da oração. A verdadeira oração atinge o zenite da sua perfeição quando deixar de haver desejo. Quando deixar de haver desejo. Chega a sua plena floração quando surge o sentimento de comunhão, quando morreu todo desejo de qualquer coisa. É como se fosse em uma noite de Natal e nós, ao pé da árvore iluminada, tivéssemos recebido todos os nossos presentes. Exatamente o comentário que eu fiz no parágrafo anterior. É aquela alegria, como já tivesse tudo resolvido, você conseguiu aquilo que tanto queria. Aqui, o Joel dá o exemplo da noite de Natal, quando você conseguiu todos aqueles presentes que você queria. E no caso da oração, Deus se dá Ele como presente, como presença dentro do nosso ser. Todos os nossos desejos e todos os nossos desejos estivessem satisfeitos. Aqui ele prossegue, né? E nada nos resta senão o delicioso sentimento. Muito obrigado a todos vós. Quando a nossa consciência for erguida às alturas de um senso de eu te agradeço, meu Pai, eu vos agradeço a todos vós. Então, vem a plenitude e a perfeição da comunhão com Deus. E essa comunhão é um repousar na alma. Assim como uma criança repousa no braço de sua mãe, assim vem sobre nós esse repousar em nossa alma. A criança não tem desejo, não quer nada, não necessita de nada, repousa tranquilamente. Do mesmo modo, chegamos a nós a um período de refrigério e de paz na compreensão de que é de beneplácito do Pai dar a nós o reino. E com isso repousamos, livres de qualquer desejo. A leitura aí é muito clara. Você chega a Deus desinteressado naquilo que Ele tem para te dar. Você chega somente pelo desejo dessa graça, pela certeza da filiação e pelo contato íntimo que cada um de nós temos com o nosso Pai. Sempre é importante frisar que somos espírito eterno, somos imortais.
nós vamos buscando esse crescimento sempre de acordo com a vontade do nosso Pai maior, nosso Deus, sempre grato com a força do Mestre, do nosso Mestre Jesus, as espiritualidade maior e os nossos mentores. É muito importante a gente observar que somos ajudados sempre dentro da palavra que sai da boca de Deus. Mesmo sem nenhum desejo interno, liberto de toda tensão, desinteressado em espírito. Isso conduz a um estado de consciência que, no caminho da realização, se chama contemplar. É como se estivéssemos sentados pacificamente em um lugar e contemplássemos como o dia se vai desenrolando. Podemos levantar-nos de manhã cedo e contemplar em silêncio o nascer do sol. Podemos sair ao jardim e observar o desdobrar das flores. Podemos estar sentados à nossa mesa de trabalho e contemplar como a nossa correspondência vai sendo respondida. E quando alguém nos pede socorro, estamos repousando nessa comunhão e observamos como Deus era em nós. Observemos como essa comunhão dissolve todas as aparências ilusórias e restabelece a harmonia em qualquer tempo do dia. Somos observadores, contemplando os eventos, não lutando pela nossa subsistência, contemplamos como os bens da vida fluem incessantemente da única fonte. Nunca pedimos por saúde, fazemos um grande silêncio em nós, repousamos nessa prece da alma, aninhando-nos em seu calor benéfico e observando como a saúde aparece e como as oportunidades surgem em nossa vida. Sempre devemos estar lembrando que não desejamos que a nossa rede se encha. Rede vazia já não nos dão cuidado e nem preocupação. Ultrapassamos tudo isso e chegamos a um ponto em que o nosso único ansejo consiste em contemplarmos o universo espiritual de Deus e habitar na comunhão dos filhos e das filhas de Deus. É muito importante a gente chegar a esse ponto de vista que nós chega ao ponto de observar Deus agindo em nosso benefício. A consciência é que vai mostrar isso. E quando a gente fala de consciência, a gente não fala da consciência aqui nessa terceira dimensão. Nós estamos falando de uma consciência espiritual. E aí, certamente, nós precisamos buscar um longo caminho, né? E esse caminho onde vamos trilhar sempre, nunca achar que já somos sábios o suficiente. Estamos sempre no início, porque a gente sabe que o caminho é longo, a trajetória é longa. Mas com Deus, a gente segue cada dia aprendendo algo mais, enxergando algo mais. O Pai conhece as minhas necessidades e eu aqui estou como simples observador.
ferramenta ego começa a trabalhar em função de observar aquilo que o Pai está fazendo, aquilo que o Espírito está fazendo. Esse ego não ganha frente em um equilíbrio, não é uma coisa tão simples, porque o ego, ele é dominante, ele é astuto, né? E nós precisamos buscar esse equilíbrio onde a gente coloca essa ferramenta poderosa na mão do Todo-Poderoso. Quando a gente consegue fazer isso, então a gente conseguiu chegar na condição do famoso co-criador consciente. Porque inconscientemente sabemos que somos co-criador. Mas um co-criador consciente é esse, que consegue colocar essa ferramenta ego na mão do todo e descansar tranquilo, sabendo que tudo que tiver que fazer será feito, porque o ego, ele é direcionado pelo eu superior, e aí não tem erro, é 100% de acerto. Não é algo tão simples, lógico que não. Não orando para ter boas oportunidades amanhã, mas sentado tranquilamente nessa atmosfera da alma e contemplando como a oportunidade vem ter comigo. Assim como os rios demandam o mar, e como para eles é o curso normal e natural mergulharem no mar e alimentarem os vastos oceanos do globo. Assim é o curso normal e natural que agrada, que a graça de Deus flua dentro de mim. Esse fluxo da graça foi representado por meio de desejo, temores e dúvidas da minha parte, pela crença de que Deus fosse algo à parte, separado de mim e ignorasse as minhas necessidades. Agora, porém, abro mão de todos os cuidados e ansiedade. E aqui estou, como simples observador, contemplando a infinita bondade de Deus. Deus é maravilhoso, gente. O que Deus pede de cada um de nós é essa tranquilidade, né? Nós precisamos tirar tempo para Deus. A gente trabalha, né? Tem que ter um horário para trabalhar, né? Claro, você não faz seu trabalho com 1 hora, nem com 2, você precisa no mínimo, né? 8 horas, né? É a carga horária no nosso país, 8 horas, o que dá 44 horas semanal. Quantas horas, né? Você tem dedicado à vida espiritual? A vida espiritual precisa de empenho. Nós nunca podemos esquecer, meus amigos, que nós estamos debaixo da lei do karma. A única coisa que vai tirar nós debaixo dessa lei kármica é entendendo essas leituras e unificando com Deus. E quando fala em unificação com Deus, a gente não está falando aqui de milhões, Lógico, primeiro busca o reino de Deus, tudo pode acontecer, claro, mas concentra em achar aquilo que é primordial na nossa vida, que é estar definitivamente à sombra do Altíssimo, do Todo-Poderoso de Deus. Prossigamos aqui em mais um parágrafo. A nossa prece diz: cala-te e emudece. É uma comunhão silenciosa, mesmo em face da tempestade no mar. O mestre nunca orou para que a tempestade emanasse. A sua única prece foi essa: cala-te. Será que ele falava às águas? Não, ele falava à sua consciência.
e a consciência de seu discípulo. Cala-te, se quieto. Quando a nossa consciência está quieta, então, esse é o nosso desafio, né? Sentar em posição de meditação, aquietar essa mente que ficou agitada durante o dia todo. Agora eu preciso fazer 1 hora de meditação. Eu preciso esquecer conscientemente de todos os meus afazeres. Eu preciso direcionar minha mente só em direção do todo. Ela precisa ficar um com Deus. Aí todos os sentidos têm que trilhar nessa direção. Aí então você, se conseguir em 1 hora, conseguir em 3 minutos, isso já foi excelente. Porque é guerra. Não pense que isso é fácil. É fácil aquietar o corpo, mas a mente, os sentimentos, os ruídos, os barulhos, isso é passar. Isso é além das palavras. É isso que o Joel vai nos ensinar nessas leituras desses livros. Ele vai ensinar essa guerra diária que a gente trava com o nosso ego. Nosso ego é uma ferramenta poderosíssima e que nós, ao longo de anos, atuou sem que a gente pudesse perceber. Só que agora temos que focar em Deus e ficar atento com esse ego, para que nós possamos ter êxito, colocar essa ferramenta que Deus nos deu a trabalho de Deus, a trabalho daquilo que fortalece o Todo-Poderoso. Então, seguindo aqui, ele fala assim: quando a nossa consciência está tranquila, tudo dentro, nem fora. Quando a nossa consciência está tranquila, tudo em derredor assume o aspecto dessa tranquilidade. A única coisa de que temos mister é uma consciente comunhão com Deus. É esta a mais alta forma de oração. Meus amigos, eu vou chegando aqui no final dessa leitura, quando eu fui erguido às alturas da página 175 desse livro aqui, ó, A Arte de Curar pelo Espírito, de Joel S. Bidmore. Eu convido vocês a adquirir esse livro e fazer essas leituras. É um convite. O tempo agora é esse. O tempo é um tempo novo. É um tempo de você investir naquilo que é mais importante. Investe no mundo espiritual, na vida espiritual, porque a certeza da vitória já está acontecendo. Eu agradeço a você que me acompanhou em mais essa leitura